com muita alegria que nós cumprimentamos a toda a igreja, a todos os familiares, parentes, amigos que vêm aqui, junto com a Renata e com a André, agradecer a Deus, louvar a Deus e pedir a bênção dele sobre esta união. Assim como nós estamos e em silêncio, cada um pode dirigir sua oração no início deste culto de casamento. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, quando estes teus filhos vêm buscar a tua bênção para a sua vida de casamento, nós honramos o teu nome, te glorificamos e pedimos que aceites também este culto, que é para a honra do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Nós vamos cantar o hino que está anunciado aqui nos nossos programas do culto, o hino 320. Ó fonte da vida, o Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em ti, pois em negras tormentas, em ventos agrestes, socorro dos teus. Nos grandes perigos só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. A igreja pode assentar-se, segue a oração que será feita na língua holandesa. Eu quero agradecer a presença de todos e principalmente as pessoas que vieram lá da Holanda representando a família de lá. Vamos dar um alô para eles que estão assistindo pela internet. Alô, família. Alô, pai. Alô, mãe. Minha mãe gosta muito de poesia. E quando é em forma de oração, melhor ainda. Cada festa com amigos ou reunião de família, ela gostava de fazer um agradecimento a Deus com esta poesia. Onze Vader in de hemel, u staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten, zoals u is er maar één. Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn. In uw rijk wat eens zal komen en dat soms te zien zal zijn. Help ons samen goed te leven en te doen wat u graag wilt. Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. Geef dat wij het juiste kiezen, dat wij goed zijn voor elkaar. Onze Vader, wij geloven dat u onze wereld leidt. Met uw licht helpt u ons verder, hier en nu en straks altijd. Amen. Cantamos o hino seguinte. Graças te rendamos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa mão, pelos bens da vida, veste, abrigo e pão, pelos bons amigos que, Senhor, te apraz congregar conosco nesta doce paz. Dá-nos sempre encanto de contigo estar. Dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. O texto que foi escolhido pelos noivos, Romanos 14, 7 a 8. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Renata e André, juntamente com este texto, eu escolhi Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10, onde o sábio diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Ninguém vive para si. E em Eclesiastes diz, é melhor serem dois, porque eles se ajudam. É melhor serem dois, porque melhor é a recompensa do trabalho. E eles se ajudam mutuamente. É melhor serem dois. Nós poderíamos dizer que talvez tenham exceções. Se você for abordado por um assaltante, é melhor que seja um do que dois.
Mas o texto está falando de cooperação, de estar junto, de fazer coisas junto. É melhor dois do que um sozinho. Trazendo isto para o companheirismo que se busca num casamento, nós podemos voltar um pouquinho lá no princípio, quando o texto de Gênesis diz que, após ter feito este mundo maravilhoso e Deus ter dito que tudo era muito bom, o homem ainda estava sozinho. E ele não achava alguém que lhe fizesse companhia, alguém que interagisse do mesmo modo com ele. Ele estava sozinho. E então Deus criou a mulher. E Adão, talvez num suspiro, disse: agora sim, esta é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Agora sim tem alguém igual a mim. Companheirismo, ajuda mútua. Adão e Eva fizeram companhia um ao outro. E esse texto de Eclesiastes, ele não está falando de casamento. Ele fala do companheirismo e da ajuda que se tem quando se tem mais alguém junto de si. O ser humano não foi criado para estar sozinho. As redes sociais que o digam. Esse foi o grande sucesso das redes sociais, e que a pouco estão mudando, né? O pessoal vai migrando talvez o que mais fez sucesso foi o Orkut. Os mais novos me perdoem, talvez nem ouviram falar sobre isso. As coisas mudam muito rapidamente. E depois o pessoal vai migrando, né? MSN e Face, já está meio em declínio, o WhatsApp e outras redes por aí. O ser humano quer compartilhar, quer ouvir, quer ser ouvido. Aplicando este texto ao casamento, este companheirismo que é descrito aqui, ele ganha um novo nome. Ele se chama amor. E amor, na verdade, é uma das coisas que o ser humano mais precisa e que, na verdade, o próprio Deus mais valoriza. O amor que atraiu vocês, que aproximou vocês, que uniu vocês. E eu quero falar de um amor que é mais do que sentimentos. O amor que é expresso em tantas poesias e canções e é inspiração para tantas obras de arte e composições, mas que o verdadeiro amor, ele vai além de apenas sentimento. É sentimento também, sim, e muito sentimento. Coração que bate mais forte, aquele sentimento gostoso quando sabe que se vai poder estar na companhia da pessoa que se ama, ou aquela tristeza que bate quando tem que ficar longe uns dias. Tudo reflexo do amor. Quando se ama alguém, esse sentimento está presente. Mas o amor é muito mais do que sentimento. O amor também é atitude. E aqui eu quero trazer à nossa mente um dos textos mais conhecidos, uma das poesias mais conhecidas da Bíblia, que fala sobre o amor. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, aquela poesia do amor. Ele fala do amor de Deus para conosco, mas quem recebe o amor de Deus, com esse mesmo amor também ama o seu próximo. E quanto mais aquele que está bem próximo, o marido ou a esposa. E nós vamos ver que naquele texto, e isso é bom a gente parar para pensar um pouquinho, ele vai falar lá que o amor é isto, é aquilo, e nós vamos ver que ele está apontando sempre para atitudes.
nós poderíamos transformar a frase que o apóstolo diz, o amor é, e transformar o começo da frase assim, quem ama é. E aí o apóstolo vai citar, não vou falar na ordem, mas ele vai citar algumas coisas que quem ama faz. Por exemplo, quem ama é paciente, é bondoso, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que une vocês, o amor que vocês vão nutrir, que vocês vão cultivar e vão demonstrar um ao outro, é este amor que nas atitudes, e agora sim, daqui para frente, cada vez mais, porque vocês vão estar juntos no dia a dia. E então sim, o quanto eu vou conseguir ser paciente com o André, o quanto o André vai conseguir ser bondoso com a Renata, e assim por diante, com todas aquelas atitudes. Mas o apóstolo depois cita mais algumas coisas que nós poderíamos dizer assim, quem ama não faz uma série de coisas que ele cita. Quem ama não é ciumento, não é orgulhoso, não é vaidoso, grosseiro, egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas, não se alegra com a injustiça. Vejam, a lista é grande. E é claro que, na verdade, ele está apenas citando alguns exemplos, que nós poderíamos resumir da seguinte maneira: amar é fazer a coisa certa, e é deixar de fazer o que é errado. Amar é fazer aquilo que vai fazer bem para quem vive comigo, e procurar evitar, esforçar-se para não fazer aquilo que vai entristecer ou machucar quem está comigo. Amor é atitude, acima de tudo. O amor aparece nas atitudes. O texto de Romanos que vocês escolheram diz lá, ninguém vive para si. Lá no princípio, Adão tentou fazer isto. E ele chegou a procurar companhia no restante da natureza. Mas, quando Deus criou a mulher e colocou ao seu lado, ele conseguia viver para alguém e tinha alguém que vivia para ele. É melhor serem dois, sim, do que um. A escolha desse texto que vocês fizeram, ninguém vive para si, também reflete o caráter cristão da vida de vocês. Além de vocês não viverem individualmente, apenas cada um para si, mas viverem um para o outro, no casamento também vocês querem viver aquilo que diz o restante do texto, nós vivemos para o Senhor. E de fato, que o casamento de vocês reflita isso, né? Essa vida de pessoas que no dia a dia querem viver um para o outro e com o amor que Deus lhes dá, também viverem para o Senhor. Não há dúvidas de que é melhor serem dois do que apenas um. E este amor que não é só romance, não é só poesia, será colocado em prática daqui para frente na vida de vocês, cada vez mais, agora de uma forma intensa. O mesmo amor que vai permitir vocês também cobrirem as faltas um do outro, porque elas virão. Uma mágoa, uma queixa, uma diferença de opinião. A vida é essa é a realidade, é assim que se vive. O grande alvo do cristão não é buscar a perfeição, mas é viver em amor, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor encobre algo que a pessoa que está do meu lado, a pessoa mais próxima, esqueceu de fazer ou fez algo que me feriu. O amor cobre estas falhas e aproxima ainda mais um ao outro. Renata e André,
no dia a dia, vocês vão poder sentir que a dois é melhor do que estar sozinho. Rir a dois é melhor do que sozinho. Trabalhar a dois é melhor. E chorar a dois, não que chorar seja bom, mas quando se chora a dois, se tem conforto. Um conforta o outro. E isso é consolador. Que Deus os abençoe ricamente, para que vocês experimentem todos os dias e a cada dia mais, que é melhor vocês viverem a dois do que a sós. Amém. Nós vamos cantar o hino seguinte, 334. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre te suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Perdão aqui terá o favor. Eu sempre te clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo, nosso Senhor, e quero, nesse momento, a convite dos noivos, dirigir algumas palavras em meditação, em reflexão, em holandês. E farei a leitura do versículo indicado, que estava no convite de casamento, a leitura, então, do contexto. Samen willen we uit de Bijbel lezen op dit moment. En we lezen een gedeelte uit Jeremia 32. Het bruidspaar had gekozen voor Jeremia 32, vers 39. Maar wij lezen van 36 tot 41. Maar nu, zo zegt de Heere, de God van Israël, van deze stad, waarvan gij zegt, zij is in de macht van de koning van Babel gegeven door het zwaard, de honger en de pest. Zie, ik verzamel hen uit al de landen, waarin ik hen in mijn toorn en gramschap en grote verbolgenheid heb verdreven. En ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wonen. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven, zodat zij mij vrezen al de dagen hun en hun kinderen na hen ten goede. Ja, ik zal een eeuwig verbond
met hen sluiten, dat ik mij niet van achter hen afwenden zal en dat ik hun wel zal doen en mijn vrees zal ik in hun harten leggen, zodat zij niet van mij afwijken. Ik zal mij over hen verblijden en hun weldoen en ik zal hen voorgoed in dit land planten, met heel mijn hart en heel mijn ziel. Cantemos agora do caderno de cânticos, então o hino indicado. We zingen nu, maak ons tot een stralend licht voor de volken. Stralend licht voor de volken, een stralend licht voor de mensen om ons heen, tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, een levend woord voor de mensen om ons heen, tot de wereld weet dat u verlossing geeft, uw genade door ons heen. Maak ons tot een zegening voor de volken, een zegening voor de mensen om ons heen, tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft, uw genezing door ons heen, uw genezing door ons heen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, beste bruid, bruidegom, familie en vrienden, ook hen die met ons verbonden zijn via internet, van harte welkom. Als we naar ons leven kijken, dan hebben wij van die momenten waarin dingen ons overkomen, die ons verrassen, die ons overrompelen. En dat kunnen hele aangename dingen zijn. Opeens, haast, uit het niets, merk je dat je verliefd bent. Op dat meisje. Ja, dat meisje waarvan jouw zus zei, dat lijkt mij wel iets voor jou. En dan ontstaat er ruimte voor echte liefde, die natuurlijk van twee kanten komt. Maar helaas, niet alleen aangename dingen overkomen ons. Het kunnen ook onaangename verrassingen zijn. De liederen die wij gezongen hebben in het Portugees getuigen daar ook iets van. Maar ook het huwelijksformulier spreekt hier heel open over. De belofte van liefde en trouw geldt niet alleen voor goede, maar ook voor kwade dagen. Niet alleen in rijkdom, maar ook in armoede. Niet alleen in gezondheid, maar ook in ziekte. Het vers dat jullie gekozen hebben voor de trouwkaart ademt hoop. Want waar de situatie voor mensen doodloopt, brengt Hij en Hij alleen een nieuw begin. Laten we de situatie maar eens indenken. De toekomst van het volk van Israël ziet er niet rooskleurig uit. De koning van buurland Babylonië staat voor de poorten van de stad Jeruzalem. En het volk zal weggevoerd worden naar Babel in ballingschap.
Het volk Israël zal daarna voor tientallen jaren ophouden te bestaan als natie en een eigen land en een eigen regering. Ik moet er wel bij zeggen, en laat dat helder zijn, niet in alle situaties kunnen we aanwijzen wat de redenen zijn waarom ons iets onaangenaams overkomt. Hier is het wel duidelijk. Men luistert niet meer naar de stem van de Heere. Men wandelt niet naar zijn wet. Het volk heeft dus te maken met de consequenties van ongehoorzaamheid. En die consequenties moeten zij leren dragen. De gevolgen daarvan. Goed, wij houden meestal niet van dit soort boodschappen. We leven in een samenleving die het doorgaans ook heel moeilijk vindt om zoiets als schuld toe te geven. Toch is de vlucht in verontschuldigingen, in een smoesje, een doodlopende weg. Ja, waar zie je dat eigenlijk heel vaak? Je ziet het vaak in een rechtspraak. Als een dader iets gedaan heeft, probeert hij of zijn advocaat die schuld vaak zo ver als maar mogelijk is van zich af te stoten. Hij begint dus met die verontschuldiging. Zo van, ik kan er ook niets aan doen. Het was het gevolg van mijn slechte opvoeding. In de relatie kan dat soms ook, als man en vrouw, dat je smoesjes verzint. Om er onderuit te komen. Je probeert het goed te praten, wat eigenlijk niet goed te praten is. Maar zo werkt het. Helaas. Een huwelijk, maar ook een echte vriendschappelijke relatie kan dus alleen bestaan als je eerlijk bent. Als je daarvoor uit durft te komen dat je iets gedaan hebt wat niet goed was. Dat geldt voor vrienden, voor jullie die nu gaan trouwen. Maar dat geldt ook voor een ouder- en kindrelatie. Dat je erop terugkomt. Ook als je als vader of moeder iets verkeerd hebt gedaan. Daar is wel lef voor nodig. En dat geef ik toe. Maar dat is de weg die God ons wijst. En dan, als je dat doet, dan kan er gezegd worden, we zetten er een streep door. We doen er zand over en beginnen opnieuw met een schone lei. Ja, dan pas, als je ruidelijk toegeeft dat je gefaald hebt, kan je opnieuw beginnen. De trouwtekst die jullie gekozen hebben, getuigt van dat nieuwe perspectief. Ook al blijven de consequenties van de zonde aanwezig. Het volk Israël zal gedeporteerd worden, weggevoerd naar Babel. De zonden zijn dan echt vergeven. Maar de consequenties blijven. En er komt een moment, en dat zien we in de tekst als een mooie beweging die ons meeneemt. Zo begint de tekst ook. Er komt een moment dat ik, God en jullie, mijn volk, dat wij dan weer één zullen worden. En dan worden die mooie woorden gezegd, één van hart, één van zinnen. En dan zal ik een eeuwig verbond met jullie sluiten. Niet meer zal ik me van jullie afkeren. En dan zal ik hen altijd blijven zegenen. Ik, de Heere, zal er weer vreugde in vinden om te zegenen. Met hart en ziel zal ik dat doen. Maar we moeten eerlijk zijn. Deze belofte is gegeven aan Israël. Maar wij delen in deze belofte. Als gemeente van Christus delen wij in de beloften
die gegeven zijn aan Israël. En ze hebben dus ook ons op het oog. Ook jullie als bruidspaar. Jullie mogen samen wandelen op die weg. Die ene weg. De weg van erkenning. Van vergeving. In het Nieuwe Testament horen we Jezus zeggen: ik ben de weg. Jullie weg. Ik ben de waarheid en het leven. Ga daarop. Houd dat vast. En leef dan samen. Telkens weer mogen we door Jezus bij God komen. En dat is een voorrecht die wij hebben. In goede en kwade dagen. We mogen komen zoals we zijn. Met onze gebreken, tekorten, maar ook met onze lof en dank. En dat is alle reden toe op zo'n dag als vandaag. En daar, dicht bij Hem, ontvangen wij de zekerheid. Nooit laat Hij los, ook maar één werk van zijn hand. En altijd weer schenkt Hij ons de mogelijkheid om het verleden te laten rusten en een compleet nieuwe begin te kunnen maken. Mogen deze barmhartige God, vol goedheid en genade, het fundament van ons leven zijn. Worden en blijven. Dat geldt voor jullie in bijzonder als bruidspaar, maar voor ons allemaal. Want wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Amen. Als antwoord op de verkondiging zingen we nu samen 10.000 redenen. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Cantemos o hino indicado.
Convidamos agora os noivos a se aproximarem. Amados irmãos e especialmente vocês, queridos noivos, reunimos-nos aqui como igreja para confirmar perante Deus o casamento de André Harms Schwartz e Renata Soraya Foheler, para invocar com eles e para eles a bênção sobre este seu enlace matrimonial. O casamento é uma instituição divina, instituído como união para a vida toda, na qual homem e mulher, conforme a vontade de Deus, recebem um ao outro em amor e prometem fidelidade, ajuda e dedicação, tanto na prosperidade como na adversidade. Na criação, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nosso Senhor Jesus acrescentou a essa palavra: portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. É bom lembrar aqui a finalidade com a qual Deus instituiu o casamento. A primeira finalidade é que marido e mulher, uma vez que declararam mutuamente o seu amor, pertençam um ao outro para prestarem ajuda em todas as coisas. A segunda finalidade é que com a bênção de Deus formem uma família e vivam juntos para a maior glória de Deus e edificação da igreja, e que sejam também uma bênção para a sociedade. Visto que não foram apresentadas objeções que impediram a confirmação do seu casamento, pedimos que deem-se as mãos direitas e respondam com sinceridade as seguintes perguntas. André, declara aqui perante Deus e a sua igreja que aceita a Renata como sua esposa e promete nunca abandoná-la em dias bons e maus, na riqueza e na pobreza, na doença e na saúde, até que a morte o separe, e promete tratá-la carinhosamente da maneira que um homem cristão deve tratar a sua legítima esposa? Qual é a sua resposta? Renata, declara aqui perante Deus e perante a sua igreja que aceita André como seu esposo, promete nunca abandoná-lo em dias bons e maus, na riqueza e na pobreza, na doença e na saúde, até que a morte o separe, e promete tratá-lo carinhosamente, da maneira que uma mulher cristã deve tratar o seu legítimo esposo? Qual é a sua resposta? Haverá agora a entrada das alianças. Nesse momento em que vocês farão a troca das alianças, eu gosto de lembrar uma outra aliança que Deus fez com a humanidade toda. Quando Deus fez um pacto através de Noé, que não haveria mais dilúvio, Ele colocou no céu um arco-íris como um sinal daquela aliança. Da mesma forma, é bom termos um sinal que
que sempre lembre o pacto de amor e fidelidade aqui realizado. Vocês escolheram estas alianças como um sinal do seu casamento. A aliança é feita de um metal precioso. Isto lembra quão preciosos vocês são um para o outro. Preciosa também é a promessa que vocês acabaram de fazer um para o outro. A aliança é uma circunferência na qual ninguém pode dizer onde está o começo e nem ver ali um fim. Isso também nos lembra que a aliança do casamento é para a vida toda. André, agora você colocará a aliança na mão da sua noiva. Com este gesto, André, você está oferecendo a Renata um sinal do seu juramento de amor e fidelidade. Renata, agora você colocará a aliança na mão do seu noivo. Com este gesto, você está oferecendo ao André um sinal do seu juramento de amor e fidelidade. Convidamos vocês a se ajoelharem para receberem a bênção de Deus e também, na sequência, para que a igreja ore com vocês e por vocês. O Pai misericordioso que os chamou ao matrimônio, os encha da sua graça, os una com amor e fidelidade sinceros e lhes conceda a sua bênção. Amém. Nós vamos orar. Amado Pai Celestial, em tua generosa bondade criaste homem e mulher um para o outro, a fim de que possam partilhar da dádiva de dar e receber amor. Concede ao André e à Renata que vivam sempre no teu amor e no teu temor. Abraça-os com os teus cuidados, com o teu amor de pai e com a tua proteção, assim que nenhum pecado e nenhum mal possa separá-los. Capacita-os a viverem suas vidas sempre confessando a Ti como Senhor, a fim de que na alegria ou na dor caminhem sempre junto de Ti e juntos um do outro. Nós oramos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Ficar de pé. Parece que nesta família, os avós gostam de dedicar alguma coisa aqui em casa. Então, chegou a vez da dona Vicky dedicar uma poesia. A senhora usa o microfone?
Renata e André, como presbítero da igreja, posso lhes entregar o primeiro presente após o casamento. É a Bíblia Sagrada. Esperamos que ela não receba um cantinho na estante, mas que ela seja usada para o crescimento espiritual de ambos nesta vida que vocês iniciam hoje. Agora o noivo pode beijar a noiva. Podem sentar enquanto a igreja, aqueles que estão preparados, que vieram preparados para isso, podem fazer suas ofertas. Nós estamos num culto, a igreja sempre oferta nos cultos, e a oferta desse culto ela é destinada ao trabalho missionário da igreja.